Boa noite, meus irmãos. Hoje, dia 28 de abril de 2023, 20 horas e 44 minutos. Vou até anotar aqui para não me perder no horário. 20 horas e 44 minutos. Um feliz sábado a todos. Um Shabbat Shalom na presença do Pai. Foi um dia um pouquinho, parece que um pouco mais tranquilo, né? Aparentemente tudo tá acontecendo, mas é tanta coisa ao mesmo tempo que a gente fica até chocada, perplexa, né? Mas é assim mesmo, faz parte dos acontecimentos da volta de Jesus. Shalom, Sandra, shalom, minha irmã. Faz parte dos acontecimentos da volta de Jesus. Boa noite, Aline. Nós precisamos estar com a nossa vida no altar. Precisamos estar com a nossa mente firme no trono da graça. Não nos deixando abalar por aquilo que já estamos vendo. Presta atenção. Eu tô sem, Flávia. A Flávia tá chocada. Mas, presta atenção. Nós não podemos nos abalar. Por que eu não posso me abalar? Porque nós estamos na operação do erro. Nós estamos na operação... Desculpa aí, gente. Desculpa aí, eu até dei uma deitada hoje de tarde. Precisei deitar, mas nós estamos na operação do erro. Nós estamos na operação do próprio Satanás. Quando Jesus fala que as estrelas iam cair do céu, elas já estão caindo. O que são essas estrelas? São demônios que estão vindo. São anjos caídos que estão descendo. Do confronto final. Então, nós vamos ver coisas que vocês não têm noção. Que nem me mandaram agora há pouco, eu já tinha visto de tarde, mas me mandaram de novo a roda, né? A roda de você coloca as crianças lá, os bebês e vai embora. Mas essa roda não é tão nova assim, essa roda já existiu. Essa roda antes, no início do século XX, século XIX para o século XX, existia a roda dos excluídos, tá? Eu não sei se vocês já conhecem isso daí. Mas principalmente nas Santa Casas do Brasil, existia um lugar que era uma roda mesmo, uma roda, e a pessoa depositava a criança ali, principalmente quando eram crianças, a roda dos bebês, chamava-se roda dos excluídos. Quando eram crianças, principalmente crianças da alta sociedade, que as moças tinham esses bebês, entenderam? E ninguém poderia saber da existência deles. E eles colocavam essas crianças na roda dos excluídos. Então isso já é bem antigo, muito antigo. E parou assim, né, de falarem, né? Mas isso aí sempre existiu. E nessa roda dos excluídos, tem alguns filmes que mostram isso aí também, tá? Na roda dos excluídos, meus irmãos, era muita criança, hein? Muita criança que os pais, os avós, né? A moça tinha criança e eles depositavam essa criança lá. Acabava de nascer, já punha lá. Entendeu? Você fez um TCC, é isso mesmo, histórico, texto histórico, essa porta aí na roda dos excluídos, exatamente. A Aline Coutinho tá confirmando aqui o que eu tô falando. Entenderam? Então, irmãos, coisas muito mais agressivas nós vamos ver daqui para frente. Se vocês vissem o que eu já vi, coisas assim, o que eles fazem com as bonecas sexuais vivas, vocês não têm noção. Flávia, se você vê, você cai de costa, minha irmã. Você cai de costa. Então, blinda o coração, pede pro Senhor te blindar. Porque você vai ver coisas muito, muito piores. Irmãos, nós vamos ver coisas no meio da rua na nossa frente. Nós vamos ver sangue jorrar nas ruas, que nem rio. Escuta o que eu tô falando para vocês. A coisa vai ser muito séria. A coisa vai ser muito séria e não vai demorar muito. Não vai demorar. Entenderam? A coisa já tá para acontecer.
Olha aí, tava vindo essa droga cá, né? Que são os zumbis, eles sentem dores horríveis, eles andam, mas eles não estão aí, entendeu? Eles andam, mas não estão aí, sabe? E nós vamos ver muita coisa, principalmente quem mora em cidade muito grande, tá? Da minha cidade para cima vai ser um inferno. Da minha cidade para cima vai ser um inferno. Boa noite, Keiko, né? Keiko, né? Keiko. Entenderam? Eu digo para vocês, orem ao Senhor para vocês, para que o Senhor prepare lugares para quem mora em capitais, sair da capital, porque vai ser horrível. Eu fico pensando São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, essas capitais pesadas, Porto Alegre, já tem muito, né? Já estão usando. Boa noite, Moemeire. Pois é, aqui na minha cidade eu não vi falar ainda, mas aqui tem uma mini Cracolândia aqui, né? Lá no centro você não pode nem ficar em ponto de ônibus, é perigoso lá, você ficar em ponto de ônibus. Então, meus irmãos, prestem atenção. Agora tá, a epidemia tá, né? Epidemia de AVC, infarto e ataque mal súbito, né? Do nada, puf, apagou. Né? Esse é em Nova York, que eu vi hoje, Estados Unidos, 600 mil mortes. Foi como é que diz? Um corretor de seguros colocou 600 mil mortes de mal súbito. Da onde que vem isso? Não precisa nem dizer da onde vem, né? Tá. Meninas, crianças, jovens tendo câncer fulminante. Irmãos, é o que nós falamos ontem, o quarto cavalo, né? Como é que diz? O cavalo amarelo, ele já tá vindo aí com força. O selo vai ser desatado na guerra. Mas o cavalo vermelho já está trazendo o cavalo amarelo. Aliás, o cavalo branco puxou o vermelho puxou o preto, e o preto está puxando o amarelo, e todos eles vão trabalhar juntos. Se você observar o cavalo amarelo, o cavalo pálido, né? Ele é um conjunto dos outros três. Porque ele vai matar por fome, por peste, por animais selvagens. Então ele tá ali, entenderam? Gente, não repara não, meu cabelo tá um terror. E esse arquinho me dói a orelha. Mas tá bom, vamos lá. Teve ataque com criança na pizzaria. Aí eu vi um também no colégio, né? Que tomaram suco envenenado. As próprias crianças colocaram opioides no suco e tomaram, e as crianças estavam morrendo. Então, meus irmãos, prestem atenção, nós temos que nos preparar, porque o que nós vamos ver não é de brincar. Lembra? Diz ano todos juntos, exatamente. Zacarias fala dos cavalos também, e fala que eles têm carruagem, né? O de Zacarias me parece que eles têm carruagem, não me lembro agora, mas me parece que tem as carruagens que os acompanham. Então, meus irmãos, tirotei uma universidade onde moro, meu pai. Onde você mora, Aline? Desculpa perguntar. Mas a coisa é séria, meus irmãos, o negócio tá ficando sério. Nós estamos naquela parte, quando Deus, ele refez a terra, tá? Quando Deus refez a terra, diz que a terra era sem forma e vazia. Por que que ela era sem forma e vazia? Manaus, meu pai, pois é. E Manaus é um lugar sério, né? Porque aí tem muita macumba, né? Muita coisa. Aí se mexe muito com... Aí tem portais, né? Aí tem portais pro inferno. Manaus, Mato Grosso, a Serra do Veadeiro, acho que é isso, não me lembro agora. É para todos os lados, morte e desordem, exatamente. O mundo vai estar
Ele vai tentar ficar, preste atenção, ele vai tentar ficar como Deus reconstruiu o mundo aqui e agora. Presta atenção. Deus, quando ele fez esse mundo que nós vivemos hoje, a terra era sem forma e vazia. Entendeu? A terra era sem forma e vazia. Como uma terra que Deus criou fica sem forma e vazia? Aí você tem que imaginar. Aí você cai lá em Isaías, que diz que ele era querubim, né, ungido, e que ele foi tirado lá de cima e foi jogado na terra abaixo, e isso aqui ele estragou tudo. Ele está fazendo de novo o que ele fez da primeira vez, entenderam? O que ele fez da primeira vez é o que ele está fazendo agora, é o que ele vai fazer de novo, só que dessa vez, em Apocalipse 11, 18, se não me engano, deixa eu ver aqui se é 11, 18 ou 18, 11, sempre eu confundo. Vamos abrir aqui, Apocalipse 18, 11, 18, vamos ver se está aqui. Diz assim, ó. Chegou o tempo, as nações se iraram, e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos, e de recompensares os teus servos, os profetas, e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e destruir, ó, escuta isso aqui, e destruir aqueles que destroem a terra. Você escutou bem o que eu falei? No capítulo 11, capítulo 11, versículo 18. As nações se iraram. Isso aqui está lá em Salmos 2. E chegou a tua ira. As nações estão em guerra com Deus. As nações estão em contenda com Deus. Chegou o tempo de julgares os mortos, quer dizer, o trono branco, e de recompensar os teus servos, os profetas, os teus santos, é o galardão, e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Então, dessa vez, meu irmão, não vai sobrar ninguém. O Senhor vai destruir aqueles que estão destruindo a terra, aqueles que estão destruindo as populações, os habitantes da terra. Aqueles que estão deixando o mundo no caos, o tempo deles serem destruídos está chegando. E por que eles estão acelerando a Agenda 2030? Eu não sei se vocês viram, mas eles estão acelerando a Agenda 2030. Isso já foi falado que eles vão acelerar. Por quê? Porque eles têm pouco tempo. Deus já avisou que o tempo deles já está no fim. Entenderam? Então, eles têm muito pouco tempo sobre a terra. Shalom, Flávio, Shalom, Caroline Porto. Entenderam como é que é? Então, nós temos que estar alertas. Não deixar. É a Agenda 23. Agenda, vai vir para agora, né? Vai vir para agora. Eles vão implementar esse ano no que vem. Eu estava vendo a agenda deles, até o 2025 eles implementam tudo, entendeu? O que era para ser 2030 é para já, não é para 2030, é para já. Por isso que eu sempre falei, tira o 30 e deixa só o 2, vai ficar 2 e 3, 23. Eu sempre falei isso. E agora eles estão aí falando, né? Então, meus irmãos, prestem atenção no que eu estou falando. Eles vão acelerar, eles estão acelerando, entendeu? Zero à esquerda não tem valor, exatamente isso. A direita, né? 2030, tira o 30 e fica o 23. Os zeros não tem valor para eles. Então, a agenda é para já. Não se esqueça do comercial do Banco Itaú, entendeu? Lembra do comercial do Banco Itaú com a Fernanda Montenegro? Estão lembrados deles? Quem não viu, veja no YouTube que vocês vão achar. O comercial do ano de 2017 a 2018. E o relógio roda até 2023. 2023 é o ponto básico.
Então, meus irmãos, eu creio, tá? É para ontem plantação, exatamente, Marcos Paulo, exatamente. Então, eu creio o seguinte, que desse ano para o ano que vem as coisas vão explodir, entenderam? As coisas vão explodir. Não vai, eles não vai ficar assim. Ontem eu vi, mandaram um vídeo lá no grupo, né? Já me mandaram aqui no Instagram vários, mas eu não assisti, mas lá do grupo eu assisti. E parece que como é que fala? Do México também, né? Eles estavam avisando. Mas eles avisam, acho que foi a Alessandra que me mandou o vídeo, se não me engano. Que como na Turquia foi dado ordem para como é que falam? Os embaixadores, né? Saírem do país. Foi dado ordem para o Brasil também. 6 semanas para sair do país. Por quê? O que vai acontecer em 6 semanas? O que tem para acontecer? Quer dizer, vamos colocar 5, né? Porque deve ter sido a semana passada. Entenderam? Então, 5 semanas é um mês e meio. Então, nós temos maio, mês de maio, final de maio. O que eles pretendem para o final de maio? Estão entendendo? Então, meu irmão, é o que eu estou falando para vocês. Aqueles que têm seu lugar para se refugiar, é tempo de você correr. É tempo de você, se você tem já um lugar para você ir, não perca tempo não, meu irmão. Não perca não. Porque é o seguinte, aqui já está terminando. Aqui não vai demorar muito tempo, é muito pouco tempo. Entendeu? Muito pouco tempo. Nós temos aqui na rede social. Por isso ontem eu falei, quem quiser salve essa live que eu estou fazendo hoje, essas 2 lives que foi ontem, para que vocês possam ter, para vocês poderem mais ou menos se direcionar, entendeu? Não que, porque o que eu falei não foi, algumas coisas eu acrescentei, paz, Diane, mas o que eu falei foi o que o Javier Palacios passou, compartilhou, entenderam? Então, eu digo para você, é tempo de você correr, não é tempo de você esperar, mas corre, corre porque o cerco já está apertando. Dia 5, exatamente marcada, e a coroação, eu tava vendo isso hoje, e a coroação dele é no dia 6, né? E não podemos deixar de entender que ele é parente de toda a realeza negra da Europa. Eu sigo como é que diz? Eu sigo um historiador, o nome dele é José Serra, lá no Telegram, que agora praticamente não tem mais, né? Mas vocês baixam Nicegram, que é o parente do Telegram, tá? Ele é parente do Telegram. E tem não sei se vocês leem espanhol, mas é fácil ler espanhol, é tranquilo. E esse José Guerra, eu escuto e leio as coisas dele há muitos anos. E ele bate muito na nobreza negra, que é a nobreza negra europeia, é quem comanda o mundo. Entenderam? Eles é que comandam o mundo. E a rainha, a Casa Real Britânica é o auge deles. Lá tá tudo, aquela velhinha bobinha que vocês viram lá, tem nada de bobinha não. Aquilo ali, minha filha, é um dragão, tá? Um dragão. E o que ficou agora é um dragão pior ainda. Estão entendendo? Um dragão pior ainda. Eles matam quem eles querem. Eles fazem o que eles querem. Tá? Para vocês terem ideia, eles são tão terríveis que a comida deles é banhada a ouro. Se vocês não sabem. A comida deles é banhada a ouro. E eles não comem só carne comum. Eles comem carne também de seres, né, humanos, né? Entenderam, né? Pois é. Muito adrê, entendeu? Muito. Muito sacrifício humano. Tanto que na corte de Haia tem
tem lá um processo contra o Chiquinho e essa reptiliana aí de um orfanato no Canadá, que eles desapareceram com as crianças do orfanato. Entenderam? Então, prestem atenção. A coisa é muito séria. Existe, irmãos, o nosso mundo que nós vivemos não é o mundo real. O nosso mundo que nós vivemos é um mundo que Deus deu para nós de uma forma assim, se você observar, a misericórdia do Senhor nos cobriu. O nosso mundo é um mundo que a nossa mente não consegue alcançar, as atrocidades que esse povo faz, porque eles são misturados com o diabo. É, exatamente, as crianças do orfanato eram índios, né? Índios, crianças nativas do Canadá, entenderam? Existe esse processo, tanto que o Chiquinho foi colocado como foi, para ele não dar com a língua nos dentes, tá entendendo como é que é? Tudo tem um porquê, gente. A gente tem que estudar, a gente tem que buscar conhecer, ter conhecimento das coisas, entenderam? Então, esse mundo aqui nosso, Shalom, Marta, esse mundo nosso que nós vivemos é um mundo certinho. O mundo de verdade não é o mundo que nós vivemos, não é. O mundo de verdade, ele é cruel demais. O mundo de verdade, ele é tremendo. É que o Senhor nos separou para a sua maravilhosa graça. Então, ele nos deixa no mundo paralelo, cuidados por Deus. Nós estamos cuidados pelo Pai. Estão entendendo, meus irmãos? Nós estamos cuidados pelo Senhor. E isso faz com que os nossos olhos muitas vezes sejam tampados para a atrocidade que há, porque senão a gente não aguenta. A gente vai começar a achar que Deus é injusto. E Deus não é injusto. Deus é justo. Ele é o justo juiz. E ele já não deixa a gente enxergar tudo isso, porque a nossa mente não vai conseguir entender. Por que que agora está tudo sendo revelado? Porque chegou o momento de todos nós sabermos o que está acontecendo. Sabe por quê? Para que você venha entender a justiça de Deus. Nós precisamos entender a justiça do Criador. Prestem atenção. Por isso nós estamos tendo conhecimento desse mundo terrível que tem aí fora. Destas famílias, né? Eu estava vendo um historiador dizendo o seguinte, deixa eu ver se eu acho aqui, vou mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui. Irmãos, eu tô saindo fora daquilo que eu me projetei a fazer, mas tudo bem, vamos lá, vamos bater um papo, né? Vamos conversar, porque eu sei que tem muita gente aí que tá nervosa, a Flávia tá nervosa, né? Verdade que eu sinto que Deus muitas vezes me poupa de certas coisas. É, exatamente. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês uma coisa. Eu até anotei aqui nas minhas anotações para vocês verem. Deixa eu ver onde tá. Porque é o seguinte, é um negócio muito interessante. Sabe a pirâmide que tem na nota de dólar? Sabe aquela pirâmide que tem lá? Então, aquela pirâmide que tem lá, ela significa isso aqui, ó. Porque é o seguinte, irmãos, a gente não sabe tudo. A gente sabe uma parte, mas tudo não. Ó, presta atenção aqui, ó. Tá anotado aqui, tá vendo? Ó, eu anotei, eu escutando uma pregação, porque eu vivo com esse caderninho na mão. Aliás, eu não tenho só isso, tenho vários. Mas esse é o de agora. E eu anotei o que o pastor falou. Olha isso aqui. Na representação da pirâmide, do dólar, aquele lá de cima, certo? Presta atenção. Só um minutinho, deixa eu ver aqui onde eu coloquei. Ai, meu Deus, não tá aqui? Ali tem 3, tá? 3 homens que regem, tá? Descendo a pirâmide, são
Ai, gente, cadê? Onde eu coloquei? Não é esse. Esse aqui é outro que eu também anotei. Deixa eu ver se tá aqui. Deixa eu ver se tá aqui. Ah, aqui, achei. Olha, é esse aqui, ó. Mas aquele lá também eu vou falar pra vocês, é outra colocação. Olha aqui, ó. Estão vendo isso aqui? Então é assim, 3 homens controlam tudo, política, comunicação e economia. 3 homens controlam tudo, tá? Abaixo da pirâmide tem 13 famílias. 13 famílias. Abaixo das 13 famílias tem 50 outras famílias que controlam. Abaixo desse, mais 100. E na base da pirâmide tem 600 outras famílias que controlam o mundo todo. Então, no total, são 666 famílias, 3 homens e 660 famílias que controlam o mundo. Estão escutando? No topo lá da nota de $1, você tem 3 homens que controlam tudo. 3 homens. Descendo, você tem 13, depois abaixo você tem 50, abaixo você tem 100 e abaixo você tem 500. Dá um total de 666. Entenderam? Tá? Isso aqui tá no livro que chama Scarlet in the Beast. Se não me engano é isso aqui, tá? Então, meus irmãos, outro detalhe, vocês sabiam que o 1º de maio é dia de uma entidade maligna? 1º de maio é dia de uma entidade maligna. E vou te dar um conselho, presta atenção. Não saiam para passeata nenhuma. Não saiam em passeatas nenhuma. Fiquem dentro das suas casas clamando ao Senhor. Entendeu? Fiquem dentro das suas casas clamando ao Senhor. Não, evitem sair segunda-feira. Evitem sair de suas casas segunda-feira, principalmente quem mora em cidades grandes. Tá bom? Evita sair. Agora, aqui que eu peguei de outra é o seguinte: 666 que representa falsas entidades. 6 quer dizer o deus Netuno. Tá? Não, desculpa. O deus nulo. 60 representa o Deus maior e 600 representa o panteão babilônico. Tudo tem uma simbologia. Deus, o 6 representa o Deus, gente, o que eu escrevi aqui? É o Deus menor, desculpa, Deus menor. Deus menor, quer dizer homem. 60, o Deus maior. E 600 é o panteão babilônico. São coisas que vocês deviam anotar, tá? São coisas que vocês deveriam anotar. O que simboliza o número 666. É assim, Alessandra, essas datas tem sempre alguma coisa. Que nem Dia das Mães mesmo, você pode ter certeza que tem alguma coisa lá. Pode ter certeza, Dia das Mães tem uma entidade maligna lá. E é o mês da Maria, né? Entendeu? É o mês da Maria. Gente, essas coisas eu não deixo de anotar. Eu anoto tudo. Eu, às vezes, estou escutando alguma coisa, eu já tô com a minha... Ó, já tenho aqui a caneta, tenho o caderninho do lado e eu já vou anotando. Eu já vou pegando e vou anotando tudo. Tá? É assim que a gente vai aprendendo, tá? É assim que a gente vai entendendo as coisas que estão acontecendo. Tem gente que pergunta a mim, mas Ruth, aonde que a senhora consegue tanta coisa que a senhora fala? Eu anoto, eu vou ligando uma coisa na outra, eu vou vendo um falando aqui, o outro falando ali, e você vai ligando tudo. Gosto muito de história, gosto muito
desse José Guerra, um historiador fantástico. E tem o canal também que eu sigo. Ele não é cristão. Se vocês quiserem seguir, é muito bom. Vocês vão entender muito de política, de geopolítica e do que está acontecendo e os personagens. Ele vai a fundo. Chama Los Liberales. Los Liberales, tá? É do Nicolas. Não me lembro agora. Deixa eu ver aqui se eu tenho aqui. Vou abrir aqui para vocês. Não é um canal cristão, prestem atenção. Mas vocês vão entendendo o que tem, prestem atenção, o que tem por trás dessa gente, tá entendendo? Quem são eles? Ele dá, Los Liberales, deixa eu ver aqui. Liberales, aqui. Aqui, ó, ele lançou agora, Destino de Assange, ó. Esse carinha aqui, ó. Los Liberales. Aconselho a seguir. Ele é um argentino, tá? Mas o canal dele é fenomenal. Ele explica tudo, tudo, tudo. Ele traz a vida de personagem por personagem. Ele não é um cristão, mas ele faz papel de muito mais cristão do que muitos cristãos que eu conheço. Chama-se Los Liberales. Olha lá, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Chegar mais perto, ó. Dá para vocês lerem aí? Los Liberales, ó. Esse canal é muito bom. Sigam ele. Eu escuto ele quase todos os dias. Ele lançou um documento sobre o ChatGPT, tá? A terrível história secreta do ChatGPT. Ele fala tudo, ele esmiuça tudo, ele tem uma rede de informantes muito, muito, muito grande, entendeu? E é interessante. Por isso, o pessoal pergunta, como é que a senhora sabe muita coisa? Eu sei porque eu vou atrás. Eu sei porque eu gosto de história. Eu sei porque eu gosto de pesquisar. E eu vou, e parece que Deus coloca a gente certinho nos lugares que a gente tem que ouvir, entendeu? Pra gente poder abrir o raciocínio, abrir a visão, tá bom? Estava ouvindo a live de ontem. Isso, é sempre bom ter seus caderninhos na mão, tá bom? Isso, Luciana, Los Liberales. É do Nicolas, agora já tirei. Mas o nome dele é um gordinho, Nicolas, até parece com o meu filho esse rapaz. Nicolas alguma coisa, entendeu? Então, quanto mais informação você tem, menos a gente erra. Entenderam como é que é? Nós temos que ter conhecimento da palavra de Deus e temos que ter conhecimento do mundo que nós vivemos também, porque um tá ligado no outro. Se eu não conhecer o mundo que eu vivo, eu não posso ligar as profecias da palavra do Senhor, entenderam? Por isso muita gente está dizendo que os selos não foram abertos, que nada está acontecendo, que Jesus vai voltar daqui 200 anos. Por quê? Porque não tem visão da palavra, entendeu? Não está entendendo o momento. É Nicolas Moraes, né? Ele é ótimo, esse rapaz é ótimo. Isso mesmo, Bela Andrade. Sigam ele e façam uma maratona no canal dele. Ele fala sobre o Trump. Vejam lá o que ele fala sobre o Trump, tá? Vejam lá que vocês vão ficar surpresos. Aí as máscaras começam a cair, tá? As máscaras começam a cair. Ele fala também dos daqui, tá? Dos daqui ele fala também. Mas é isso aí. Deixa eu ver que horas que já é. Nossa, eu comecei 20h40, né? Já é 20h18. Temos alguns minutinhos. Mas é isso aí. Eu vou começar a falar sobre santidade. Nós falamos sobre fé, certo? Nós falamos sobre fé. E a palavra de Deus diz que sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Então, no momento que nós estamos, nós precisamos correr para ter fé. Entendeu? Assista sim, Bela, que você vai gostar muito.
Eu gosto muito de gente que tem conteúdo para dar, sabe? Eu vou atrás de quem tem conteúdo. Entenderam? E ele é um rapaz, mesmo não sendo cristão, não sendo nada, ele é um ateu, mas ele é da verdade. Ele é um da verdade. Então vamos lá, irmãos. Então eu estava falando da fé. Se nós não adquirirmos fé, nós não vamos conseguir enfrentar o que está vindo pela frente. Presta bastante atenção no que eu estou dizendo, que isso é coisa muito séria. Se você não tiver fé, você não vai suportar o que está vindo. Flávia, você aí que estava, né? A Flávia está com problema, ela está com o coração partido de ver as coisas que ela está vendo. Presta atenção, minha irmã. A fé faz você entender que aqueles que estão debaixo da boa mão do Senhor estão debaixo das asas do Altíssimo, certo? Sob as asas do Altíssimo, o mal não vai tocar. O mal está tocando, meus irmãos, aqueles que rejeitaram a Jesus Cristo de Nazaré. Aqueles que não fazem a vontade de Deus. Prestem atenção. O mal está tocando aqueles que rejeitaram a Jesus Cristo de Nazaré. O mal está tocando aqueles que deram as costas para o nosso Deus. O mal está tocando aqueles que jogaram as ataduras do nosso Deus, o cinto de segurança que Deus nos colocou, eles jogaram fora, eles não querem. Eles estão irados. Eles querem guerra com o Todo-Poderoso. Esses homens e mulheres que estão guerreando contra o nosso Deus são esses que vão passar por esse 1/4, 25% da terra que vai ser banido. Entenderam? Que será banido. Eu mando para você, Denildo. Depois eu mando para você, tá? Prestem atenção. Nós temos que entender que aqueles que estiverem debaixo da poderosa mão de Deus, estiverem no centro da vontade do Pai, o Senhor vai guardar, Deus vai fazer milagres. Deus vai fazer milagres. Mas para isso você precisa ter fé. É o que nós falamos essas lives todas. Fé. Você precisa buscar fé. E o tempo de buscar fé está terminando. Você precisa correr. Você precisa correr e buscar a fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Para você poder, entendeu? Para você poder enfrentar o que está vindo, se você não tiver fé, você não vai conseguir. Se você não crê que o que está escrito nessa palavra é verdade, é realidade, ela se cumpre, você não vai conseguir passar. Por isso eu estou batendo tanto em cima disso. Para que nós possamos ter uma passagem tranquila. Porque aqueles que estiverem com fé, seguindo as pisadas de Jesus Cristo de Nazaré, aqueles que estiverem dentro da vontade do Pai, eles vão passar tudo isso que está acontecendo. E vão conseguir enxergar muito mais coisa. Obrigado, Luciana. Entenderam? Vão conseguir enxergar o perigo, vão conseguir enxergar a crueldade que o próprio pecado vai fazer contra a humanidade e vão passar ilesos com a mente fixa no Senhor e no seu livramento. Para o Senhor, Eunice. Entenderam? Mas você precisa angariar fé. E o tempo está terminando. Entendeu? O tempo está terminando. Você precisa buscar ter fé. Pegue as lives, acho que tem 3 ou 4 lives que eu falei somente sobre fé. Nós precisamos, irmãos,
o tempo está terminando e quem não tiver fé não vai passar. Mas a fé, ela produz alguma coisa, ela produz santidade. E sem a santidade, ninguém verá a face de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E sem santidade você não verá a face de Deus. O que é santidade? Então, olha aqui o que eu escrevi aqui. Ser santo significa ser separado dos restantes. Então, Deus é perfeitamente santo também. E Ele chama e espera que seus filhos vivam em santidade, não deixando corromper pelos valores deste mundo. Ser santidade é estar apartado do que esse mundo está fazendo. Ter santidade é você não viver de acordo com o que eles estão ditando as regras. As regras que estão sendo ditadas são regras cruéis. São regras que saem da palavra de Deus. Saem totalmente fora. São as regras do anticristo. Nós já vivemos a atmosfera de Satanás. Se você ainda não entendeu, você precisa compreender que nós estamos vivendo a atmosfera de Satanás. Nós precisamos estar na contramão desse mundo. Nós não podemos estar no mesmo lado que eles. Não. O nosso reino não é aqui. O nosso reino é a vida eterna. Então, ser santo é se apartar. Entendeu? Ser santo é se apartar. Presta bastante atenção. Aqui em 1 Pedro 1,15 diz assim. Olha o que diz aqui. Mas assim, como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Olha o que Deus fala, olha que através de Pedro, que Deus fala aqui. Mas assim como é santo aquele que os chamou. Quem te chamou? Deus. Através de seu Filho Jesus Cristo. Te convidou para uma nova vida, uma vida separada desse mundo. Uma vida pautada pelos princípios da palavra. Uma vida pautada pela fé. Sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Tudo o que você fizer. Onde você vai caminhar, os seus passos têm que ser santo. Onde você vai pôr a tua mão, ela tem que ser santa. Aonde você põe teus olhos, eles têm que ser santos. Pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Quem é eu? Deus. Sem santidade não é possível ver a face de Deus. Marca isso no teu coração. Vamos para João 17:17. Vamos lá. João 17:17. Diz assim. Alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: o que ele quer dizer com isso? Mais um pouco e não me verão, e um pouco mais e me verão de novo, porque eu vou para o Pai. E perguntavam dizendo, era isso mesmo? Não, desculpa, gente, é João 11:17, perdão. Deixa eu ver se é isso mesmo, é. Será que eu coloquei errado? Não é possível. João 11:17. Não é João 11:17, é 17:17 mesmo. Peraí. Ah, eu acho que eu estava lendo, era João, desculpa, eu estava lendo, era de João 16, desculpa aí.
Santifica-os na verdade. É João 17:17. Sim, eu estava no 16, desculpa aí. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aonde é que nós vamos nos santificar? Qual é o lugar que eu posso buscar santificação? Na palavra de Deus. É nela que nós podemos nos santificar. É nela que nós temos que buscar a santificação. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus diz no 16 e diz assim: eles não são do mundo. Ele está falando com Deus. Jesus está orando pelos seus discípulos. Ele está orando. Olha, eu vou ler a oração, tá? Eu vou ler a oração. Eu sei que está mais tarde um pouquinho, mas não tem problema. Ainda falta 14 minutos. Vamos lá. Vou ler a oração de Jesus. João 17, começando do versículo 6. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus. Tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles a aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que tenho é teu. Ele está conversando com o Pai, ele está entregando aqueles que o Senhor deu para ele, está entregando nas mãos de Deus, para que Deus cuide deles. Olha aqui, ó. Tudo que tenho é teu, e tudo que tens é meu. Ele está aqui dizendo que ele e o Pai são um. Leia, irmã Ruth, se quiser abrir outra live. Se precisar, eu vou abrir outra. Vamos lá. Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que eu tenho é teu, e tudo o que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Quando eu falo para vocês que a alegria do Senhor é nossa força, está aqui, ó. Para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo. Irmãos, nós não somos do mundo. Nós não somos desse mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Estão entendendo, meus irmãos? A coisa é séria. Se nós não tivermos fé e santidade, é impossível nós vermos a face do Senhor. Você precisa buscar. Você precisa estar aos pés do Pai. Você precisa se conscientizar que o Senhor te ama,
Ele te chamou para a maravilhosa graça de Jesus Cristo. Mas ele deixou um porém. Siga a minha palavra. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Se não houver isso, meu irmão, a contrapartida é essa. Nós temos que nos santificar na verdade. Onde está a verdade? Na palavra que você tem na tua mão. Aí está a verdade. Você lê a palavra? Você está lendo a palavra? Como é que está a tua vida? Ruth, você está lendo? Aí é que mora a questão, né? Meus irmãos, abram seus ouvidos. Abra os ouvidos do teu coração. Você precisa abrir o ouvido do teu coração. Você precisa colocar um coração de carne. Peça para o Senhor te dar um coração de carne, não um coração de pedra. Dentro do teu peito tem que pulsar um coração de carne. Entendeu? Danilo, pode deixar que eu vou abrir a outra. Fica tranquilo. Não precisa exagerar no elogio, não. Fique em paz. Prestem atenção, meus irmãos. Eu quero que vocês entendam. Eu quero que vocês entendam que nós precisamos buscar a santidade. Nós precisamos buscar a fé. Um tá ligado no outro. Sem um, você não caminha no outro. Sem santidade, você não tem fé. E sem fé, você não tem santidade. Você precisa compreender o plano de Jesus Cristo de Nazaré. Você precisa compreender o plano de salvação. Você precisa compreender a obra da fé. Você precisa compreender que a santidade, ela vai fazer uma escada na tua vida, para que você possa subir através do sacrifício de Jesus Cristo. Se você crê no sacrifício de Jesus Cristo, se você crê, você se santifica. Estão entendendo? Se você crê, você tem santificação na tua vida. Porque você vai buscar. Você vai ir atrás. Entendeu? Será que o coração de carne não vai fazer algum fraquejar em algum momento, irmã Ruth, na hora da fuga? Não, esse coração de carne não é para você viver o dia a dia, é para você falar com Deus. O coração de carne é para você se dobrar ao Senhor. O coração de carne é aquele que vai você fazer entender a obra de resgate que Deus dá. Vai fazer você entender a obra do sacrifício de Jesus Cristo. Lá na hora de acontecer isso que você está falando, não é um coração de carne. Você tem que ter um coração sábio. Um coração com sabedoria, com estratégia. Mente estrategista. Entendeu? Coração de carne é para você se comunicar com teu Deus. Coração de carne é para você abrir a tua alma para o Senhor. Presta atenção. Quem tem um coração de carne para Deus, ele vai dar o coração necessário para a hora dessa situação. Entenderam? Ele vai dar um coração de sabedoria, ele vai dar um coração forte para ver matarem o outro na tua frente e você ficar quieto. Quem tem um coração de carne na presença do Senhor, ele vai dar um coração de ferro para suportar o que precisar vir. Ele vai dar um coração tremente e temente. Ele vai dar um coração de pedra quando você precisar rasgar o verbo com a pessoa. Entenderam? Mas com o nosso Deus, o coração tem que ser de carne. Não pode ser um coração embrutecido. Senão você não consegue falar com o Senhor. Tá entendendo? Preste atenção, meus irmãos. Nós estamos vivendo momentos jamais pensados que nós íamos passar por isso. Eu não pensei. Jamais na minha vida. Eu tô com 60 anos. Daqui uns dias faço 61. E eu jamais pensei que eu ia ver a volta de Jesus. Eu tinha sonho, de quando eu era criança, da volta de Jesus. Mas para mim era simplesmente um sonho.
Para mim era simplesmente um sonho. Eu com a minha caixinha de joia no meio da rua, vendo o céu ficando roxo como está hoje, cor-de-rosa, roxo, relâmpagos para todos os lados, o povo correndo nas ruas, para lá e para cá, correndo, e eu paradinha com a minha amiguinha do lado, que ela até participa das lives aqui, a Maria Cristina Lara. E eu paradinha com ela na esquina, e ela falava assim: Rutinha, o que está acontecendo? Eu falei: Jesus está voltando. E ela falou assim: o que é essa caixinha na sua mão? Eu falei assim: essa caixinha são as minhas joias que eu vou entregar para ele. Que joias são essas? São aquilo que eu granjeei a minha vida toda. Aquilo que eu pude granjear, para quando chegasse nesse momento eu poder estar compartilhando com vocês. Essas são as minhas joias. Essas são as minhas pérolas que eu tenho para dar para Deus. São vocês aí do outro lado, que muitos eu não conheço, alguns eu já conheço, outros não. Alguns eu converso, outros não. Mas são vocês são minhas pérolas. Aqueles que passam por aqui, escutam essas lives, são as pérolas que eu vou entregar para o Senhor. Daquilo que o Senhor me fez aprender na vida toda. Por isso hoje eu entendo o porquê que eu sempre gostei tanto de história. O porquê que eu pedia para minha mãe ler para mim o Apocalipse um dia assim e o outro também, quando eu não sabia ler. Hoje eu entendo muitas coisas da minha vida. O porquê que eu era, porquê que eu sempre fui muito, eu sempre gostei de trama, sempre gostei de pesquisar, sempre gostei de correr atrás, sempre quis saber as coisas, o porquê das coisas. Eu nunca aceitei nada de qualquer jeito, não. Eu sempre gostei de ir atrás para saber o porquê. Minha mãe ficava doida comigo, porque eu ficava assim: mas por que é assim? Por que é assim? Estou na mala da irmã Ruth. Tá assim, Valentina, você tá na minha mala. Entenderam, meus irmãos? Então, hoje eu entendo porque eu sou desse jeito. A Larissa tá aí. Larissa, você é uma mulher que eu sei que você vai atrás da informação, você vai atrás das coisas e você tem um raciocínio rápido para pegar tudo no ar. Por que Deus te fez assim? Para esse momento. Estão entendendo, meus irmãos? Para esse momento, Deus nos fez como fez. Porque precisa ter um povo que vai clarear a mente dos outros. Precisa ter um povo que simplesmente vai ser embaixador do reino dos céus aqui nessa terra perdida. Agora nós somos embaixadores, mas assim que atravessarmos o Jordão, nós seremos reis e sacerdotes e com Cristo Jesus. Entendeu? Estão entendendo? Presta atenção. É tempo de correr, irmãos. Nós não temos mais muito tempo. Prestem atenção. Prestem bastante atenção. É tempo de correr. Não parem. Não parem na jornada. Busquem ao Senhor. Busquem ao Senhor. Se abriguem sob as asas do Altíssimo. Nós não temos mais muito tempo. Vocês podem estar falando assim. Como é que vocês podem falar assim? A irmã Ruth é maluca, né? É louca. Irmão, você pode até achar que eu sou louca mesmo, que eu falo demais. Falo sim. Eu concordo com você, concordo. Tem que concordar. Mas eu te digo uma coisa. Diante da presença do Senhor, eu não vou levar que eu não te avisei. Porque tudo vai acontecer assim, ó. Quando você pensou que você estava na paz, o circo vai pegar fogo. Quando você pensou, ó, aqui, já vai terminar aqui, vou abrir outra live. Vai terminar e vou abrir, tá bom? Vou terminar aqui agora.